Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria acolher você aqui, acompanhando mais uma produção nossa. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Que honra ter você aí do outro lado, acompanhando mais um dia em que a gente está aqui para conversar sobre mais uma vida que nos aproxima do coração de nosso Senhor. Hoje nós temos a grande alegria de estar aqui na comunidade Betânia, num lugar especial que a gente vai explicar para você, onde viveu o nosso querido servo de Deus, Padre Léo. Daqui a pouco eu vou apresentar aqui o convidado de hoje, mas antes de tudo eu quero convidar você a pegar uma cadeira e sentar nessa mesa aqui com a gente e participar dessa conversa, desse bate-papo. Faça um cafezinho aí, pegue uma pipoca, um refrigerante, alguma coisa. Você que nos acompanha pelo YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, seja onde for que você está vendo a gente ou escutando a gente, se prepare para uma conversa muito especial. E assim, nós estamos em Santa Catarina, na cidade de São João Batista, e de uma forma especial na comunidade Betânia, e nesta série muito, muito preciosa, que tem aí o sabor da vida do nosso querido servo de Deus, Padre Léo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa live agora, esse link que está aí nos comentários, copiar e colocar para 5 pessoas e 5 grupos. Faça isso agora. Se você está na TV, pega o celular, faz isso rapidinho, para que você possa ter a oportunidade de fazer com que outros possam ser agraciados com essa live. Nós temos a alegria de receber hoje o nosso querido Padre Wellington. Ele que é da comunidade Betânia, tem toda uma história para contar e hoje também tem uma função aqui na comunidade, na área da comunicação, além de um apostolado muito especial, que ao meu ver está só começando, mas vai explodir no Brasil. Tem um tal aí de Deus no comando que tem no coração do Padre Wellington, que nós vamos conversar também. E eu quero dizer, Padre, seja bem-vindo, não precisa nem dizer sinta-se em casa, né? Porque em casa já está, não é? Amém. Sua bênção, bem-vindo ao Santo Flow, Padre. Deus abençoe, Guto. Deus abençoe vocês que acompanham o Santo Flow, são fiéis, né, já no Santo Flow, e é uma alegria muito grande poder acolhê-los aqui em casa, realmente, né? Esse espaço nós chamamos de Biguá, não é réplica de onde o Padre Léo nasceu, mas é a tentativa de reproduzir o mesmo ambiente, né? Se vocês notaram aqui ao fundo, já tem uma taipa do fogão, já tem mais ou menos alguns utensílios que eram utilizados naquela época. Nós temos aqui a imagem, a foto do Padre Léo. É um ambiente onde nos ajuda a reviver valores coloniais, valores da roça, valores da terra, onde o Padre Léo gostava sempre de enfatizar que nesses valores ele aprendeu muito da vida de fé e da vida para seguir a sua espiritualidade, buscar as coisas do alto, deixar rastros de Deus. Então é um ambiente que nos inspira muita saudade do tempo de criança. Eu sou do interior aqui de Santa Catarina, né? Então, para mim é um ambiente muito natural também, já que remonta muito à minha infância, mas ao mesmo tempo é um ambiente que nos traz um aconchego e nos abre campo aí para poder conversar, falar e, vamos dizer assim, nos acolher no coração, como se o próprio Deus acolhendo no coração dele, né? As pessoas devem estar olhando e percebendo assim, mas um padre em Betânia, mas o padre de Betânia era o Padre Léo. Não é? Uhum. Tem outros padres que moram em Betânia, que vivem em Betânia. Olha, não só padres, como também missionários. Isso. Né? Pessoas consagradas, né? Até celibatários, celibatárias, verdade. Padres. E assim, nós vamos conversar sobre isso, não só nessa conversa, mas em todas as nossas entrevistas. Mas hoje, quantos padres que moram em Betânia? Somos 4 padres que moramos em Betânia hoje. O Padre Vicente, né, que assumiu a moderação da comunidade, a presidência da comunidade, seguida ao falecimento do Padre Léo. Nós temos o Padre Djalmo, que é um senhor também que mora conosco, que trabalha e atua. Padre Lúcio, que é o vice-diretor da obra, está na vice-moderação e na economia. E eu, né, caçula aí da turma. Mas é um caçula que já está há quanto tempo? É um caçula que está há 8 anos na obra já. Então já tem. Tenho 10 anos de padre, né? Completei dia 11 de fevereiro desse ano, estou quase para 11 já, e há 8 anos na comunidade Betânia. Ô padre, mas de onde que o senhor é? De onde que veio
o padre Ellington nasceu por onde? Eu sou de uma cidade grande aqui de Santa Catarina. Uma cidade grande, eu uma cidade imagino. grande no coração, grande na cultura, grande na alegria de poder colher o povo. Mas na vocação sacerdotal eu já vi que é grande. É né? grande também. É uma cidade grande de 5 mil habitantes, chamada Botuverá. Eu sou o 22º padre ordenado em Botuverá. É, meu 5 amigo. 5 mil habitantes, 22 padres. 22 padres. Então é um povo de fé. Graças a Deus. Olha Uma italianada que que coisa. reza. A cultura praticamente é italiana, a grande maioria descendentes italianos. Eu lembro quando eu era criança, nós íamos para frente da igreja, dificilmente alguém falava português, falava o dialeto, né, o dialeto bergamasco. Olha só que maravilha. Isso, e então os pessoal se reuniam na frente da igreja. Esse dialeto, como é que chama? É de Bergamo, né? De Bergamo na Itália, Bergamaschi. Aí fala, mas é um italiano? É um dialeto do italiano. Então, eu penso que ele tem muita mistura com sotaque francês, porque eles falam. A pronúncia, às vezes, é muito mais sotaque do que pronúncia. Você falava assim lá, não? Falo ainda um pouco. Por exemplo, os números italiano clássico é uno, due, tri, e no bergamasco é u, du, tri. Ué? Ele usa muito mais a questão gutural, Sim, né? sim. A questão do sotaque. Então, mas eu falo, me comunico, eu não tenho hoje a fluência Sim. toda porque Mas ainda hoje é assim aprendo lá? na criança, Ainda sim. hoje é assim? Minha mãe conversa com a minha avó assim, com meus tios. Meus tios entre eles conversam assim. O que aconteceu? No meu pai e minha mãe, quando eles iam para o colégio, eles sofreram muito porque foi numa época em que, por causa da situação das línguas, das várias culturas que se tinham, queriam se impor o português. Então, no colégio era proibido falar italiano. E alguns colegas do meu pai, por exemplo, eles queriam ir para o banheiro, eles faziam xixi na roupa, porque a professora não deixava ir no banheiro se eles não perguntassem em português. Nossa. Posso ir no banheiro? E eles só sabiam falar italiano. E estavam em alfabetização ainda, então eles sofreram muito. Então, conosco, eles tentaram privar um pouco a gente desse sofrimento, não ensinando tanto o dialeto italiano. Porém, não tinha como não aprender, porque eu via meu pai conversando com a minha mãe, via minha avó conversando com meu avô, e via todo mundo conversando, e aí a gente, graças a Deus, sempre tinha facilidade com língua. Então eu fui adentrando nesse universo, então foi absorvendo. Eu e minha irmã conversamos. A minha sobrinha já não entende muito pouco. Alguns colegas meus, mesmo morando lá, já quase não entendem nada, entende muito pouco. Mas a gente vai absorvendo isso na cultura e vai absorvendo isso no dia a dia e vai trazendo como por exemplo, eu estive na Itália e, engraçado, eu estive em Roma. Eu entendia tudo o que eles me diziam. Só que quando eu ia retornar, eles já não entendem porque... E me chamavam... Foi engraçado porque o italiano ele não esconde, né? Ele é todo muito espontâneo e ele fala... Quando tentei responder alguma coisa no bergamasco, ele riu de mim dizendo que eu era colono. Porque a Bergamo era uma região do norte da Itália e mais retirado. Então eu disse, tu fala bergamasco, então é como se não considerassem um italiano mesmo. Aí eu disse, não. Eu comecei a me comunicar em inglês com eles. Ficou mais fácil, né? Eu entendi o que eles diziam, só que eles não conseguiam entender o que eu falava. Foi a mesma experiência na Jornada Mundial da Juventude. Então hoje o desafio de eu aprimorar o italiano clássico, verdade. que é o grande, que é a língua mãe na Itália praticamente, né? Família católica. Católica, tradicionalíssima católica, de respeitar muito os dias santos de guarda, de respeitar muito a catequese, as celebrações dominicais. Quantos irmãos? Tenho uma irmã mais nova, 2 anos, quase 3 anos mais nova do que eu. Já é casada também, graças a Deus. Tenho uma sobrinha, que é o meu xodó, né? O senhor fala que ela é rainha, né, da família. Mas ela manda em todo mundo, né? Porque imagina, filha única. ela é filha única, neta única dos dois lados, sobrinha única dos dois lados, bisneta única dos dois lados, então ela... Não, essa daí deve reinar mesmo, Meu né? Deus do céu. Todo mundo deve mimar, né? Mima muito ela. E aí, às vezes, eu tô muito longe por causa das viagens, por causa das missões, por causa da comunidade, então quando eu vou para lá também já tenho desejo de mimar ela um pouquinho, né? Apesar de que eu acho que dentre eles um pouquinho mais duro ainda sou eu, porque eu chego lá e
hoje eu vejo um pouco da Sim. educação das crianças para que ela não se torne também uma pessoa muito antissocial, até nesse sentido, porque a gente sabe que às vezes um filho único, uma filha única, se não tiver muito cuidado com essa questão da acolhida, da sociabilidade, vão ter sérios problemas lá na frente. Para se relacionar, para tratar bem as pessoas, para não ser uma pessoa snob, para não ser uma pessoa egocêntrica. Então, às vezes, eu sou um pouquinho duro. Eu tive algumas coisas que eu pego no pé, eu desafio. Ela é muito inteligente, mas talvez até por a viver mais num ambiente um ambiente adulto. Por exemplo, no Instagram aí tá bombando uma menininha pequenininha que ela fala tudo declarado, que ela é super inteligente e tal. A minha sobrinha não era diferente. Ela, desde criança, sempre falava... ela nunca falou no diminutivo. Por exemplo, às vezes as pessoas querem falar com a criança, ai, que coisinha, não sei o quê. E não, ela sempre falou muito claro. Sempre falava as palavras mais difíceis, tudo mais, sempre com muita clareza. Palavras, às vezes, que nem os meus familiares conseguiam pronunciar, ela já pronunciava com uma clareza gigante. Então, ela é muito inteligente, muito aplicada. Agora está conhecendo, já começa a entrar um pouquinho 8 anos, você já começa a crescer um pouquinho, daí já um pouquinho mais a preguicinha para um lado, para outro, que é natural, né, da fase. Mas ela é um xodó nosso, assim. Agora, como que foi a infância? Uma infância tranquila, sempre aplicado no colégio? Fiquei sabendo que foi cedo que o senhor entrou para o seminário. Como que foi? Foi. Eu entrei com 14 anos para o seminário. Meu Deus do céu. Eu estava num desafio muito grande de... O que aconteceu? Foi Mas já era coroinha? Já era nada. Dentro da igreja? Não, eu ia participar, eu gostava da catequese, eu sempre gostei de estudar. Só que eu nunca assumi isso. Por quê? Porque, cara, eu não queria ser chamado de CDF, não queria ser chamado porque tinha aquele... No colégio sempre tinha, né? O pessoal que ficava no fundão. O que a gente fazia? Pessoal Jogava na frente. Bola? Cara, eu sempre fui muito sociável, graças a Deus, com todo mundo. Desde o pessoal do fundão, com o pessoal da frente, com o pessoal que tirava as notas melhores, eu sempre me envolvi com todo mundo. Só que eu sempre prezei, nisso eu acho que fui um pouquinho perfeccionista, porque eu disputava nota com as meninas na sala de aula. Sim. E hoje tem um livro chamado Criando Meninos, uma super indicação para quem quer falar de educação. Por exemplo, de lá ele diz que o sistema neural do menino ele se forma de uma maneira diferente da menina. Por exemplo, se com 8 anos, não sei a idade correta agora, mas vamos dizer assim, se com 7 anos a pessoa entra na primeira série, o menino deveria entrar com 8. Por quê? Por causa do processo formativo sim. Do cérebro, né? Nós vamos entrando normal, porque diz que o menino ele tem um pouquinho mais, porque é o do tempo natural mesmo, sim. Não é por ser mais inteligente ou menos inteligente. É um processo natural de poder compreender as coisas, assimilar as coisas, porque é uma maneira diferente de assimilar as coisas. E eu disputava sempre nota com as meninas na sala de aula, porque sempre as meninas sempre se destacavam, sim, né? Sim. Sempre tiravam nota 10, eu disputava nota com elas, mas ao mesmo tempo estava brincando com o pessoal. Eu gostava de prestar atenção, então se a professora falasse, explicasse direitinho, em casa não precisava estudar muito. Chegar em casa eu já tinha absorvido aquilo que a matéria dizia e aí já estava tranquilo. Então eu sempre gostei de estudar. Então eu era aplicado na catequese, eu era aplicado nos lugares, então eu sempre entendia, gostava de estar por dentro desses assuntos. O que, por outro lado, me fez me acomodar um pouco às vezes, porque eu tinha uma boa memória, prestava atenção na sala de aula, então não avançava muito mais naquilo que às vezes precisava. Às vezes podia avançar, correr atrás, com curiosidade. E aí a gente às vezes se acomodava um pouco porque se garantia nessa questão. Mas a entrada no seminário já era desejo vocacional ou era talvez a visibilidade de uma oportunidade de estudar mais a fundo? Quando eu entrei no seminário eu não queria ser padre. 14 anos, né? Olha, eu imagino, pensa comigo. Porque ali 14 anos é uma oportunidade de estudar como interno. Pensa comigo. Botuverá é uma cidade pequena, 5 mil habitantes. Eu estudava num colégio público. Meu pai era mecânico, minha mãe trabalhava no supermercado. Então não tinha eu nem sabia que existia naquela época possibilidade de um colégio particular. Meu pai, tenho 4 tio padres na família, 2 par de pai, 2 par de mãe, tios avós. Então, e vários ex-seminaristas na cidade. E todo mundo falava que quem ia para o seminário tinha uma boa educação, normalmente tinha uma boa profissão, normalmente tinha uma boa visibilidade social, se promovia. E outra coisa, tinha muita facilidade, saíam para morar de Botuverá. Meu sonho era morar na praia.
Eu sempre gostei de praia, sempre fui apaixonado por praia. Então, desde criança, meu sonho era morar na praia. Que bom, vamos marcar, né? Opa! Eu sempre quis morar. E aí, assim, porque é um ambiente que eu gosto bastante. Apesar de morar aqui perto e muito pouco hoje, por causa da missão, a missão não permite, mas sempre fui apaixonado. E aí o que aconteceu? Foi um padre fazer uma promoção vocacional no colégio, eu lembro até hoje, na 7ª série, e ele falou da vocação e tudo mais, que ele me chamou a atenção e convidou a gente para fazer um estágio num seminário, que era o seminário de Corupá, aqui em Santa Catarina. E aí eu, naquela angústia, quando o Espírito Santo bate, eu acho, né? E aí, você quer ser padre? Se você quer ser padre, assina aqui sim. Aí eu como para ir pro seminário, 14 anos, eu vou saber. Aí eu disse assim, o menino que estava do meu lado, só que eu estava com medo de fazer isso, ele era final de aula, ele queria saber de ir embora. Aí ele falou assim, porque se você marcar que você quer ser, nós vamos mandar para você, você vai lá conhecer, não significa que você vai entrar, mas você vai conhecer. Aí o menino jogou a folha dele para cima da minha, responde qualquer coisa e vai. E entrega para ele. Eu disse, mas posso responder qualquer coisa? Mas tu quer ir? Não. Eu disse, responde qualquer coisa aí. Ele foi meio assim. Aí então eu marquei na minha que eu queria, marquei na dele que ele queria também. Eu marquei o nome dele e foi. Aí passou, né? O padre passou, o padre foi embora e tal. E aí ficou daí um mês, chegou uma carta convidando para o estágio vocacional. No outro dia de manhã, o rapaz desesperado. Ei, o que você escreveu? O que você escreveu na minha carta? O que você escreveu no papel? Eu escrevi que você queria ser padre também. E aí? E aí ele ficou com vergonha de dizer não pro padre e ele foi fazer estágio comigo também, conheceu o seminário pelo menos. Nós fomos em 5 naquela vez, era o ano de 97. Deoniano, né? A gente Deoniano. Cara, quando eu cheguei no seminário, eu lembro até hoje, nós fomos com uma Kombi da prefeitura, a prefeitura arrumou uma Kombi pra gente. Olha que chique, nós fomos em 5 pra lá, todos pra fazer da estágio mesma vocacional. idade. Praticamente todos da mesma idade. Eu tava na 7ª série, iria fazer a 8ª, mas tinham 2 que ia pro primeiro ano. Então todos nós fomos lá conhecer o seminário. Cara, o seminário de Corupá, quem não conhece ainda, precisa conhecer. É lindo. É lindo, parece um castelo, é gigante assim. Ele, para a época, foi construído para quase 400 seminaristas. Nunca teve, comportou. Nossa, 400 seminaristas. Naquela época, sim, foi construído para esse número, porque tinha muita vocação. E, sabe, quando chegamos lá, aí tinha um portal, eu lembro como se fosse hoje. Tem um portal, e logo que você é no portal, você dá de cara com 2 campos de futebol, 4 quadras. Assim, bem no que separam os 2 campos de futebol. E aí aquela capela com a escadaria bonita. Só faltou ter uma praia aquele dentro, castelo. Né, e aí só logo... Não, aí foi enchendo os olhos. Onde é que eu tô entrando, cara? Tô no céu. Aí eu fui só olhando. Quando a gente chegou no meio da tarde, descarregou as malas e disse, enquanto o próximo horário é todo mundo na janta. Então a janta é 19 horas. Então até chegar a hora da janta, todo mundo vai pro salão de jogos. Cara, falaram que tinha um salão de jogos. Eu entrei no salão de jogos, era 4 mesas de sinuca, 3 de ping-pong, aquele pimbolim. Tinha aqui no sul é muito comum um jogo de peteleca, que são uns disquinhos que você... Pra baralho, eu disse, cara, eu tô no céu, velho. No outro dia, um menino de 14 anos, cara. O que ele quer? O que ele pensa, né? Podia tomar banho no rio. Minha mãe, meu Deus, quase não deixava ir pro rio nunca. E eu, o que eu mais queria tomar banho no rio. Aí o que eu vou fazer? Cara, eu tô no céu, aqui eu vou ficar. Voltei pra casa. Aí eu tinha umas coisas, claro que tinha que rezar também, né? Mas o que é rezar para aproveitar tudo isso, né? Então, aí, né? E aí eu ia poder também ter a possibilidade de ter um estudo mais fortalecido. Isso. Então, quando cheguei, fui discernindo, para cortar um pouco a história, que ela tem várias peripécias por aí. Um discernimento que eu já imagina. Olhar foi ótimo. Foram 3 estágios durante o ano. Todos os 3 estágios foram maravilhosos, assim. A gente pôde fazer, claro, a gente trabalhou muito, mas a gente também estudou e tinha os horários próprios para estudar. Terminou o ensino médio lá? Eu fiz 8ª, primeiro, segundo ano em Corupá, o 3º ano. Daí houve uma lei na época aqui em Santa Catarina, e eu acho que foi no país inteiro, que todo professor teria que todo professor de ensino médio teria que ter graduação. E então era muito difícil para um padre fazer, porque quem dava aula para nós eram os padres. Entendi.
Eram os padres e os religiosos, os fratres na época, né? Fratres são irmãos que estão em votos temporários até chegar a ser o padres ou fizeram votos perpétuos, né? E aí tinham poucos professores que eram de fora, que vinham dar aula para nós. Era um professor de química e um professor de física e biologia. O restante era todos internos. E grandes professores cobravam da gente demais, demais. E ao ponto que quando houve essa lei, não se tinha mais dinheiro para os padres, nem disponibilidade para todas as matérias, então optou-se para que nós fôssemos transferidos para Rio Negrinho, pois tinha um colégio na frente do seminário, Colégio Manuel da Nóbrega, que nos acolheu de braços abertos, um colégio público. Só que a gente sentiu uma diferença muito grande entre o ritmo de estudo do colégio público com o ritmo que a gente tinha. Então a gente passeou no colégio aquele ano, né? Porque aquele ano teve feira de ciências, teve gincana, o governador foi lá visitar, a gente promoveu várias coisas no colégio e foram teve desafios no esporte, várias coisas muito legais que eles já promoviam e que a gente entrou de cabeça, sabe? Foi um desafio muito legal para nós. Terceiro ano fiz lá, de lá fui para a filosofia em Brusque, 2 anos de filosofia. Até aí já começou a ficar sério, né, a coisa, né? Assim, ali em Brusque que foi a chave de tudo na minha vocação. No primeiro ano de filosofia. No primeiro ano de filosofia. Por quê? No primeiro e no segundo. Por que aconteceu? Até então, eu era um menino de 14 anos que vivia em Botuverá com a minha mãe. Eu tive a oportunidade de conviver com meus amigos no seminário. Nós éramos 120 quando eu entrei no seminário. 120 seminaristas. O nosso dormitório, era uma sala grande, eram 60 camas, uma do lado da outra, que tinha um meio metro entre uma cama e outra praticamente. A sala de armários ficava do lado, banheiro comunitário, tudo assim, tudo com muito respeito, tudo com muito zelo, né? E o cuidado dos padres, cuidar de todo mundo. Então, tudo muito bem respeitoso, assim. Mas a gente acordava de uma... 60 camas. Uma do lado, eram 2 salas grandes, praticamente, com esse número de camas, assim, nos dormitórios. É como se fosse praticamente, não sei como é que é a realidade militar, mas todo mundo diz que é muito parecido com uma realidade militar. E aí, um armário para cada um, com 2 portas. Era uma porta para os cabides, outra porta para as prateleiras que você tinha para guardar suas coisas, que você usava durante o ano. E aí você deixava, e você era responsável. Daí então, você saía da cama, fazia sua higiene pessoal, já ia para a celebração, tinha tudo esquematizado, os horários prontos, todos os horários formatados. E nós éramos 120 naquele ano que eu entrei em Corupá. Quando eu cheguei daí foram diminuindo as turmas. Em Rio Negrinho nós já éramos porque daí assim, cada turma tinha um número, e como em Rio Negrinho nós ficamos só entre primeiro, segundo e terceiro ano, já não tinha mais 8ª série, diminuiu bastante, nós éramos já em 22. E aí, quando chegamos em Brusque, aumentou de novo o número para 100 pessoas, porque começaram a reunir não só vocacionados do Sul, mas vocacionados também do Brasil inteiro, da congregação. E aí retomou o número de 100 pessoas. E aí, na filosofia, começou, que Brusque, a cidade vizinha aqui... Já diminuiu bastante, né? Já diminuiu bastante. A Brusque é a cidade vizinha a Botuverá, que é a minha cidade natal, e é próximo aqui de São João Batista também. Foi em Brusque que eu me descobri como jovem, vamos dizer assim. Eu já tinha meus 18, 19 anos. Aí aí eu fiz a filosofia, mas quando eu fazia filosofia eu já estava com a intenção de sair, porque eu disse assim, eu não queria ser padre quando eu entrei no seminário. Eu queria estudar. Isso. Eu nem sabia direito o que era ser padre, nem sabia direito. Fui descobrir a vocação, né? Começou a pesar. Só que eu não podia falar nada para os padres, porque eu estou no seminário. Como é que eu vou continuar aqui? Se eu disser que eu não quero ser padre, o que vai acontecer? Se eu disser que eu não quero ser padre, o que vai acontecer? Eu vou ser mandado embora? E eu quero pelo menos terminar a filosofia. Por mais que a filosofia naquele momento não fosse reconhecida pelo MEC, mas a filosofia, hoje eu entendo, no começo era muito chato estudar cada filósofo, tudo mais. Tal. Mas hoje eu reconheço que a filosofia nos dá método. A filosofia não responde nada, ela te ensina a perguntar as coisas corretas. A filosofia faz isso. Sim. Ela ajuda você a ter método, pesquisar, você não ser alguém que se deixa levar pela onda, não se deixa levar pela massa, não se deixa levar por aquilo que qualquer coisa tenta te empurrar. A filosofia dá método, te dá segurança. E o que é que o senhor fez? Eu imagino o coração de um jovem. Eu já imagino até um pouco antes, né? O senhor
uma pessoa bem aparentada, né, e tudo. Imagina seus 16, 17 anos, o quanto as meninas... O que é que um rapaz desse está fazendo dentro de um seminário? Eu imagino, às vezes as pessoas não têm discernimento com o padre fala, imagina com o seminarista, né? Mas sabe que eu vou ser muito sincero, talvez pela maneira como fui criado, mas a minha inferioridade era muito grande. Então eu não me via assim. Sabe? Hoje, claro, eu não me acho o melhor, o mais bonito de todos, mas eu sei que eu não sou o pior, né? Mas eu sei que eu não sou o pior. O mais belo entre os homens, mas também não é o mais, né? Talvez o segundo, né? Mentira. Mas aí, nesse caso... Não, e aí, imagina, 18, 19, e aí já começa a balançar mais ainda. Aí assim, eu começo a bater todas as vontades, os hormônios tudo à flor da pele e tudo mais. E aí eu comecei a conviver com os outros rapazes e eu comecei, como eu sempre me dei bem tanto com os mais santos quanto os mais pecadores... Aí eu fui caminhando no meio deles, descobri que tinha um pessoal que às vezes pulava um muro de seminário para ir dançar. Claro. E eu entrei na turma. E eu consegui o acesso aí e tal. Isso conseguiu acesso. É complicado falar umas coisas dessas, né? Até para o alcance desse. É bom até citar os nomes podcast. De algumas pessoas. Não, é melhor não. Naquela época o Padre Vicente era o diretor espiritual. Sim, tá. O Padre Vicente era meu diretor espiritual. Só que ele não chefe da turma. Não era. O Padre Vicente era meu diretor espiritual naquela época. Ele era, tinha o segundo ano de padre dele. Daí vários padres por lá. Só que assim, eu não tinha nenhuma pretensão de ser padre. Eu estava vivendo aquilo que era a minha descoberta da juventude. Aderi à turma de Pulo Amor, nós pulava. Só que assim, eu nunca fui de aprontar fora. Qual que era a minha alegria? A minha alegria era sair, estar com aquela juventude toda lá, e de repente, não tinha dinheiro, né? Eu ia fazer o quê? Para pagar a entrada, mal não tinha como beber demais, porque não tinha dinheiro para comprar bebida. Então, mal a gente pagava a entrada e ficava lá, dançava o noite inteiro, chegava. Cara, no outro dia era o primeiro a chegar na oração, era o primeiro a chegar, porque não podia dar desconfiado e ninguém podia desconfiar, né? Mas eu chegava de madrugada e era o primeiro. Que não tem jeito. O superior, ele sempre sente um cheirinho de alguma coisa. Não, mas aí sabe, onde tá a sabedoria, né? Ele foi deixando acontecer, acontecer, até que um dia tá que chamaram a gente pra conversar e disseram, meu amigo, o que você quer da vida? Já tá demais, né? O que você quer da vida? E aí foi, né? Foi no final do primeiro ano de filosofia, e aí que veio o grande discernimento. Aí eu levei uma lavada do Padre Vicente, levei uma lavada do Padre Cláudio Honor, que era o reitor da época, quase me mandaram embora, mas me disseram assim, é a gota d'água. Daí eles começaram a olhar para mim e dizer assim, não, o Padre Cláudio Honor me disse assim, eu sei que isso faz parte da tua juventude, mas eu sei que pode ser diferente. Agora, daqui para frente, qualquer pisada fora, tu tá fora. Agora tu tem que decidir o que tu quer da tua vida. E aí, nisso, eu fui conversar com o Padre Vicente. O Padre Vicente, ele foi falando para mim, ele trouxe o texto do Jovem Rico. Ele me conhecendo a minha história, o Padre Vicente conheceu a minha história, conheceu a minha família, nós éramos muito próximos nesse sentido. Ele conheceu muito da minha história, porque naquele momento, para trabalhar até esse complexo de inferioridade que eu tinha, essas situações que eu não me enxergava, que eu nunca percebi os dons que eu tinha. Imagina, eu toco violão, eu cantava no meio da turma, tudo, e eu nunca me vi como distante. Eu sempre me dava bem no colégio, sim, mas sempre nunca aprendi a reconhecer isso em mim. Sim. Então, depois que eu fui aprendendo a reconhecer isso em mim, porque eu fui sempre exigido muito desde casa, sim, entende? E então eu aprendi a exigir isso de mim também. Então ele falava, daí o que aconteceu? Ele trouxe o texto de Jovem Rico, ele disse assim, e apresentou Marcos 10, 17 e 21, e ele me apresentou o texto, foi lendo, né, para mim, ele disse assim, esse jovem aqui é você. Daí eu dei uma baita gargalhada, né? Disse, como eu? Meu amigo, meu pai, se liga, eu falei, meu pai trabalha meu pai é mecânico, minha mãe trabalha no supermercado, que eu tenho é um violão, que rico que eu sou. Aí ele falou assim, não, sua anta. Ele disse assim, não é por causa de dinheiro. O Jesus não está falando de dinheiro. Ele está falando de dons. Você é muito rico em dons. Daí ele começou a dizer coisas que eu não enxergava. Disse, você consegue conversar desde os mais santos, desde dos que são hoje os que estão aprontando aqui dentro. Você tem acesso a todos eles. Não vejo poucas pessoas que têm acesso a todos eles. Você é inteligente, você fala bem com os outros, você tem aptidão para música, as pessoas gostam de te ouvir, sempre estão rindo, próximo de você sempre estão rindo.
sempre estão falando. Então, veja, eu não tenho dúvida. Daí eu falei para ele que eu tinha vontade de sair, que eu tinha vontade de ter minha família, que o mais difícil para mim era abrir mão do meu filho. Eu queria muito ter minha namorada, eu queria muito ter a minha mulher, minha esposa, ao ponto que antes de ir pro seminário, uma das coisas eu ia dormir, eu dizia, eu não via a hora de ter uma pessoa para dormir do meu lado, Sim. uma mulher para poder dormir do meu lado. E então era o meu sonho desde criança, sabe? Sim. E aí ele dizia assim, eu não tenho dúvida que se você sair, você vai se dar muito bem. Ele falou, logo logo você vai arrumar uma mulher, logo logo você vai conseguir um bom emprego numa empresa e você vai subir logo logo porque você não tem medo de trabalhar, você corre atrás, você vai se destacar, você faz mais do que te pede. Então não tenho dúvida que você vai se dar muito bem, vai ser muito feliz lá fora e vai se dar bem. Mas eu também não tenho dúvida que você pode ser muito feliz como padre. Você pode ser muito feliz como padre. E por quê? Porque todos esses mesmos dons que vão te fazer reerguer lá fora vão te fazer bem sucedido como padre. Não bem sucedido no sentido de dinheiro, alguma coisa, mas realizado naquilo que Deus te deu para fazer. Porque o teu maior dom é acessar o coração das pessoas. E aí daí eu senti aquilo que diz a palavra de Marcos 10, 17, 20, 26, 27. Olhando com amor, ele disse. E essa para mim é a frase, por isso que a música Raridade para mim ela é impactante, né? Olhando com amor, me disse, uma coisa só te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A única coisa que eu tinha era a minha vida ali, minha vocação. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Não tinha nada. A única coisa que eu tinha eram os meus dons. E aí ele olhou para mim e disse assim, será que você não pode... A única pergunta que você tem que responder é, será que você não pode dar um pouquinho mais de você para Deus? E aquilo para mim foi um tapa de luva de pelica na cara, né? Aí eu peguei e eu disse o seguinte, vou rezar. Ele falou, vá, reze com esse texto e depois vai me dar uma resposta. E eu saí para rezar. Fiquei batendo cabeça, fui para a capela, fui para um lado, conversei com um, conversei com o outro, conversei com o Anderson, que é o nosso gestor aqui, ele era contemporâneo de seminário. E várias coisas. Naquela época ele já estava sinalizando que ia sair. Então eu disse, o que eu vou fazer na minha vida, né? O que eu vou fazer? Os meus amigos estão saindo, eu estou ficando. O que Deus quer de mim mesmo? Será que eu posso? Aí eu cheguei, até que daí eu cheguei no outro dia para o Padre Vicente e disse assim, escuta aqui, eu vou dar uma chance para Deus. Bem italianão assim, né? Vou dar uma chance para Deus. E é isso. Se eu perceber que não é comigo, que não é para mim, eu quero cair fora. No primeiro minuto vou cair fora, mas também agora ele vai ter que me convencer, porque se ele não está me convencendo que é para ficar, tem que me convencer também que é para sair. E aí eu decidi para o postulantado, noviciado. Foram anos dificílimos, porque eu podia usar qualquer desculpa para sair. E foram anos dificílimos, mas eu disse assim, eu tenho que ser sincero com o meu interior, não com os ganhos ou não ganhos. Vamos dizer assim, eu tenho que ser sincero comigo mesmo e não ceder a minha própria manipulação. Porque a gente vai muitas vezes me fugiu a palavra agora, não é comodidade, por aquilo que nos traz coisas boas, né, pelos nossos interesses. Eu não posso pelo meu interesse, tenho que ir por aquilo que vai realizar a minha vida. E eu entendi, e Deus já tinha colocado para mim que a realização da minha vida era me entregar. E aí eu me senti caindo do cavalo, como Paulo, caindo do cavalo. E aí eu abracei então a vocação daquele momento em diante e eu fui vivendo. Ao ponto que a minha maior prova foi quando eu cheguei na teologia, estava no terceiro para o quarto ano, do segundo para o terceiro ano, meu pai foi acometido de um câncer e descobrimos no final de setembro, começo de outubro, em janeiro ele faleceu. Foi muito rápido, tudo, ele morreu nos meus braços. Olha só. Morreu nos meus braços. E a experiência é linda. Daria um outro podcast só a experiência de morte que eu vivi com meu pai. E não vou trazer agora. Mas assim, ele morreu nos meus braços e aí a experiência que eu vivi aí foi determinante para eu poder seguir adiante. Dizer assim, claro que minha mãe ia querer que eu voltasse para casa, minha irmã ia querer que eu voltasse para casa, porque seria uma segurança para elas. Eles apoiavam que o senhor fosse padre? Sim, sempre apoiaram. Sempre me deixaram muito livres. Mas acreditavam realmente? Olha, não sei se acreditavam muito não.
Se acreditava, eu não sei. Mas até os meus colegas de turma nunca acreditaram. Os meus amigos nunca acreditaram. Nem o senhor. As pessoas... Nem eu estava acreditando direito, como é que os outros vão acreditar, né? Mas deixa eu te contar uma coisa. Dos 120 que a gente entrou no seminário, e na 8ª série, eu sou o único. Nossa Senhora. Lá em Corupá. Que permaneceu. E isso eu não falo com glória nenhuma, porque não é porque eles não tinham vocação. Sim. É porque talvez não tiveram as oportunidades que eu tive de acompanhamento. Sim. Isso fez a diferença. E, claro, eu me abri ao acompanhamento. E isso faz toda a diferença, para poder entender a vocação. E isso hoje, poder recordar isso, é poder retomar um pouco da minha história. Quem sabe um dia, se Deus me der a graça, eu vou escrever sobre isso, para poder ser testemunho para tantos jovens que talvez estão passando pelas mesmas crises e pelas mesmas dificuldades, e mostrar que não é diferente, que há muita alegria em poder se entregar para o Senhor. Eu não me arrependo de nenhuma opção que eu fiz. Agora, padre, é impressionante o valor de uma boa direção espiritual. Não é? A presença do Padre Vicente ali foi decisiva. Foi. E assim, o quanto também o senhor foi forjando a vida, porque isso, o quê? 14 anos até ser padre? Foram 14 anos antes do seminário, 14 anos de seminário e agora 10 de padre. 28 anos até. 14 mais 14? É. Com 28 anos fiquei padre. Nossa Senhora, não é brincadeira. Não é brincadeira. É um processo de forjar a vida, realmente. Isso. Né? Imagina, 14 anos antes, 14 anos depois, e depois se tornar padre. Isso. Agora, se tornou padre deoniano. Deoniano. Padre Sagrado. Eu ainda sou padre deoniano, tenho vínculo aos deonianos hoje, né? Isso. Agora, e Betânia? Como é que chega? O senhor acha que já tinha confusão demais não na vida do senhor para o senhor arrumar outro? Mas isso você não tem que perguntar para mim, né? Tem que perguntar para quem manda, né? Então, o que eu posso fazer? Tem que perguntar. Não diz assim, diz assim como é que é. Qual que é o ditado, né? Obedece quem manda, obedece quem pode, não, qual é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então eu preferi obedecer, né? Eu cheguei eu fui enviado, tive a graça de ser enviado para um lugar muito especial para trabalhar nos meus 2 primeiros anos de padre. Santuário Sagrado do Coração de Jesus. Santuário Sagrado do Coração de Jesus, em Joinville, na cidade de Joinville. Foi uma experiência maravilhosa. Lá eu pude cuidar de uma comunidade, Nossa Senhora do Rosário, que eu tenho muito carinho por eles. Hoje é paróquia, Nossa Senhora do Rosário. Mas também atuei no santuário. Quem não conhece o Santuário Sagrado do Coração de Jesus precisa conhecer. O sacrário mesmo é um coração gigante. Ele fica pulsando o dia inteiro. Você chega lá, você não tem como não sentir a presença. Eu gostava, amava celebrar lá. Claro, no começo parecia um robozinho, né, gente? Porque no começo você chega lá... Eu lembro o primeiro dia que eu entrei, primeira missa. Padre Kleber estava lá, Padre Kleber Deoniano. Ele entrou no missa das 19 horas. Missa lotada, missa de verão. Daí o pessoal voltava da praia, enchia mais de 1000 pessoas na igreja. Primeira missa, mas não era a primeira missa como padre. Primeira missa na paróquia. Na paróquia. Mas era a segunda semana já de padre. Então eu fiquei padre numa semana, na semana seguinte já fui para lá, pro trabalho. Eu fiquei padre dia 11 de fevereiro de Nossa Senhora de Lourdes. Foi ela que escolheu a data. E eu me explico depois com isso. Aí o que aconteceu? Eu fui lá e fui para celebrar, e missa da noite, cabe mais de 800 pessoas sentadas, então tinha gente de pé, tinha gente no coro, tinha gente, mais de 1000 pessoas, tranquilo. Aí ele chegou, ele disse assim, tá bom, eu vou estar com você hoje à noite para apresentar você hoje na missa. E eu achei que ele ia ficar a missa inteira, né? Aí ele se paramentou, colocou casula, tudo, ficou comigo, do meu lado. Se caso der qualquer problema, ele tá do lado para me socorrer, né? Ele vai assumir daí para frente, se caso eu travar em alguma coisa, né? Aí o que aconteceu? Entramos aquele corredor gigante, a gente foi entrando, entre canto de entrada eu entrando, fui cumprimentando as pessoas, como eu gosto de fazer. Cheguei lá, fui cumprimentando, aí pegou o microfone, boa noite, sejam todos bem-vindos. Aí o povo respondeu, boa noite, muito obrigado. Aí então hoje... quero apresentar para vocês, Padre Ellington, ele é a mais nova aquisição aqui da Pará. Que maravilha! A mais nova aquisição da Pará. Veio reforçar do santuário, veio reforçar o nosso time aqui. Nossa, o mais novo. Eu tô brincando, né? Brincando com a turma. Aí assim, aí eu veio aqui para poder. Então hoje é ele que vai celebrar a missa. Uma salva de palmas para acolher ele, acolheram. Aí disse assim: então vamos. Então, mas hoje é com ele. Toma. Ele me pegou o microfone e virou as costas e foi para a sacristia. Aí nem nada. E aí eu peguei o microfone e fiz assim. Ué?
Olhei para um lado, olhei para o outro, Mas porque na de minha cabeça ele ia casulo, ficar tudo, aí, né? ele ia ficar aí, né? Aí na minha cabeça, naquele minuto de silêncio, passou assim: ou eu saio correndo pro corredor central de onde eu entrei, ou eu saio correndo atrás dele, na sacristia, que a sacristia era do lado, ou eu enfrento. Aí eu olhei pro corredor, uma cena de filme, assim, na hora da cena de filme. Eu olhei pro corredor, olhei pra sacristia e olhei pro povo. Eu sou padre, né? Então agora eu tenho que... Eu tô aqui pra quê? Eu pensei. Peguei e comecei. Aí foi continuando, foi, a celebração saiu, tudo tranquilo, normal. Acho que eu não fiz nenhum. Não matei a liturgia no dia. Eu acho que seguiu tudo tranquilo. O senhor tem um comportamento assim, expansivo, mas o senhor acha que tem característica de alguém que é tímido? Talvez não. Tinha. Tinha, hoje menos. Hoje menos. Quase nada. Eu sou um pouco tímido em algumas coisas. Mas na época tinha. Tinha, porque olha, pensa na minha cabeça, eu sou um menino, porque daí você tem que lidar com aquilo que é psicológico. Eu disse assim, eu era um menino, porque se hoje eu tenho cara de mais novo, obrigado, a genética é boa. Não, ninguém falou, mas ele já está autoproclamando, né? Não tem como não perceber. Melhorou, para ver como melhorou, né? Para ver como melhorou. Brincadeira. Para ver como melhorou. Mas assim, ó, eu sei que eu tinha uma cara naquela época, imagina, 10 anos atrás, tenho 10 anos de padre. 10 anos atrás, uma cara de um menino chegando lá para falar para um público da maior cidade do estado. A igreja aqui lotada, onde eu tinha, pensa comigo, ministra da Eucaristia, no primeiro banco, ela sentava do ladinho do esposo, doutora em português. Nossa! A pressão foi grande. Mesmo. Pensa comigo. Ali eu tinha vários empresários, eu tinha desde das pessoas da alta sociedade de Joinville, desde os mais simples. Dava para escutar 2 corações batendo, do sacrário e do senhor. Meu Deus do céu, saindo pela boca. Eu acho que Nossa Senhora. E aí, no primeiro momento, o que eu comecei? Eu comecei a me preocupar. E aí é a tentação de todo mundo. Preocupar mais com a autoimagem. Daí eu estava preocupado com a imagem e com a mensagem que eu tinha que passar. Até o momento que, daí no segundo mês, que eu estava muito agoniado com isso tudo, e por exemplo, preparar uma homilia para o final de semana era sempre uma tensão. Era? Porque eu não queria entregar qualquer coisa. Sim. Eu queria fazer a diferença, que eu me propus para ser padre para isso. E aí eu disse assim, eu não posso fazer qualquer coisa, falar qualquer coisa, não posso... Imagina a responsabilidade de falar qualquer coisa errada em nome da igreja, para um público como a cidade de Joinville, ou até ser motivo naquele momento ali de alguma heresia, de algum escândalo, né? Disse, pelo amor de Deus. Então era uma tensão muito grande. Até o momento em que eu estava rezando e veio assim, peraí, mas você ficou padre, não foi para dar uma palestra. Você não está dando uma palestra. Você não está aí para as pessoas te reconhecerem. Você não está aí para poder ter sucesso. Você está aí para ofertar Deus para as pessoas. Sim. E isso o ministério te dá. Cara, isso tirou um fardo das minhas costas. E é engraçado que quando virou a chave, as homilias ficaram melhores, eu fiquei mais livre, mais espontâneo. Tudo aquilo que eu tinha, que me segurava, me soltou. E aí eu fui entendendo isso, sabe? Hoje mesmo, falando em nome do padre, não é que eu não tenho mais vergonha hoje, não tenho, claro, eu tremo. Imagina quando eu vou fazer a missa na Canção Nova, toda primeira sexta-feira do mês, é uma homilia de nem 10 minutos. Cara, eu tremo toda vez que eu vou pensar alguma coisa que eu vou dizer lá. Eu vou fazer o Na Trilha da Cura, que eu vou pregar num grupo de jovens grande, vou pregar num retiro de carnaval. Claro, eu sei da responsabilidade que se tem aí. Sim. Então, isso tudo faz mexe com a gente e, queira ou não, te traz uma responsabilidade para você preparar e tudo mais, porque você não fala em seu nome, você fala em nome de uma instituição, a mais antiga de todo, presente no mundo hoje, praticamente. Verdade. E você fala em nome de Deus. Então você tem a postura, tudo que está aí, então o significado hoje é diferente. Então, mas você tem que entender que Deus me escolheu não para ser quem eu não sou. Deus escolheu para ser, Ele escolheu com as minhas características, os dons que Ele me confiou, para eu, da maneira como eu entendo Deus, levar Deus para as pessoas. E foi o que eu entendi do Padre Léo. Sim. Então, com quantos anos de padre que a questão Betânia apareceu?
Pois é, isso tudo para falar de Betânia. Eu já estava fugindo, né? E aí, assim, ó, o que aconteceu? Nesse entremeio, eu cheguei lá e vivi essa experiência com o coração de Jesus. A espiritualidade do coração de Jesus é uma espiritualidade de misericórdia. A misericórdia, para mim, sempre chamou atenção. Você talvez vai escutar eu falar mais de uma vez. Para mim, misericórdia, uma tradução muito simples, é Deus que acolhe a miséria do nosso coração. Sim. Porque misericórdia... E porque eu entendo que, e eu vivendo em Betânia, acolhendo e fazendo as experiências de confissão e tudo mais, eu entendo que perdoar é amar o outro quando o outro não merece. Isso. Já se tentou definir o perdão de inúmeras formas. Para mim, essa é a minha definição. Que perdoar é amar o outro quando o outro não merece. Por quê? Eu posso te dar um beliscão por maldade agora e te ferir. Você se sentir muito ferido pelo beliscão que eu te dei. Eu posso te prometer dar 5 voltas de joelho ao redor do campo que nós temos aqui em Betânia, dizer, perdão pelo beliscão que tu... Mas as 5 voltas nunca vão compensar o beliscão que eu te dei. Nunca vão compensar. Por isso, você vai ter que tomar a decisão, e aí não vai depender de mim, independente da minha reação, você vai ter que tomar a decisão de perdoar, não porque eu mereci, porque eu dei as 5 voltas, mas porque... eu gosto de enfatizar 3 motivos. Primeiro, para romper com o vínculo do mal, porque onde acontece a ferida, onde acontece o pecado, onde acontece a ruptura, há o vínculo do mal. Se estabelece o vínculo do mal, é onde o encardido dá a abraçada. Terceiro, para evitar no coração que o vínculo do mal se transforme em murmuração, ressentimento, mágoa, que o Padre Léo tanto combateu, e por isso o perdão é caminho de cura interior. E terceiro, porque é esse o momento que é o outro que me machucou mais precisa de amor. Porque, e aí a gente vai entender que amor não é sentimento, é decisão, e entender que o Padre Léo dizia que o amor é a única força capaz de transformar uma pessoa, e o amor, amar é gastar-se e dar-se por inteiro pelo outro. Verdade. Por inteiro. E aí é aquilo que a gente até falava hoje de manhã no café, né? Que o Padre Léo, ele abraçou muito essa vertente que a verdadeira adesão à fé, ela não deve ser pelo medo de ir para o inferno. Eu prego isso muito e eu acredito isso. A gente não deve pregar hoje por medo de ir para o inferno. A gente tem que pregar hoje porque é amor. Porque Deus nos ama. E porque nós devemos optar pelo céu e pelo amor. Por isso que esse amor vivido desse jeito constrange. E não existe mal no mundo que possa superar esse amor. O amor é a única força capaz de romper com todo o mal, de romper com toda prepotência, de romper com todo orgulho e de constranger até os mais difíceis. A experiência, se não me engano, é de Paulo, dizer: o amor me constrange. Eu me sinto constrangido diante do amor. E essa experiência profunda que eu experimentei no Jovem Rico, essa experiência profunda que, de certa forma, nós experimentamos quando a gente pede perdão para alguém. Então eu entendo o coração de Jesus como uma obra de misericórdia do coração de Jesus. E eu entendo Betânia hoje como essa obra de misericórdia que a partir do amor constrange e transforma a vida. Eu conheci o Padre Léo, eu não convivi com o Padre Léo, mas através do Padre Vicente. O Padre Vicente nunca gostou muito de dirigir. Não conviveu, mas conheceu pessoalmente. Isso. O Padre Vicente nunca gostou muito de dirigir. Então eu sempre fui apaixonado por filho de mecânico. Eu sou apaixonado por carro. Eu gosto de dirigir. Eu sei o que eu estou fazendo no volante. Eu sei o que eu estou fazendo. Olha, então a gente veio em boas mãos do aeroporto para cá, hein? Não sei se sentiram assim, mas eu estava tranquilo. Não sei se vocês se sentiram assim, mas eu sabia o que estava fazendo. Aí eu sei, então eu gosto de dirigir, eu já fiz viagem. Inclusive esse carro que está passando aqui também, o senhor sabe desmontar e montar tudo. Já sei montar, eu dirigi muito ele cortando grama do campo, carregando para um lado a tobata, a gente tá passando uma tobata aqui do lado. A tobata aqui, que é ela que vai resolvendo e vai carregando as coisas e tal. Nós estamos na roça, gente. Betânia fica na roça, então tudo que é ambiente de roça não tem como fugir. Até o próprio cenário aqui já fala muito sobre isso, né? Então, porque eu estava dizendo isso? Então, o Padre Vicente não gostava de dirigir, eu sempre fui apaixonado por dirigir. Então ele me pegava para dirigir para ele. Então algumas vezes vim para Betânia, trazendo ele para cá. Algumas vezes fui para algumas pregações do Padre Léo. Eu viajei com ele para São Paulo, para Minas, em alguns momentos. Participei em várias tendas do Senhor como telespectador. Então isso foi me cativando. Eu não conheci muito o Padre Léo dos palcos da Canção Nova. Para falar a verdade,
Até aquela época eu assistia a pregação do Padre Léo, uma que ele fez em Brusque. Eu tinha assistido a pregação do Padre Léo Buscar as Coisas do Alto, que me impactou. E depois que eu comecei a procurar na internet, até porque naquela época que a internet começou a avançar, o YouTube começou a aparecer e tudo mais, eram mais por DVDs que a gente tinha. Verdade. E aí a gente ia começando e buscando os DVDs e presenteei minha mãe com os DVDs do Padre Léo naquela época, porque ele me encantou. Aí eu comecei a ler os livros do Padre Léo e a obra, daí eu conheci Betânia a partir da obra mesmo, e não muito do Padre Léo. Uma coisa interessante, não é? Tipo assim, às vezes as pessoas ouvem do Padre Léo que existe Betânia, mas você conheceu mais a obra do que o próprio Padre Léo. Isso, porque eu vim carisma. Sim, eu vim várias vezes para cá, fui no Recanto de Lorena, fui para o Recanto de Curitiba, porque como eu acompanhava o Padre Vicente ia visitando, então quando o Padre Vicente ia atendendo alguns consagrados, eu ia atendendo também. Então, na época que o Padre Léo estava entre nós, o Padre Vicente já tinha uma presença de cuidar dos consagrados. Sim, porque o Padre Vicente foi um dos vice-fundadores, vamos dizer assim. Um vice-moderador, talvez, assim. Ele assumiu a vice-moderador desde o começo, porque quando o Padre Léo fundou a Comunidade Betânia, o Padre Vicente não era padre ainda, ele era religioso deoniano. Ele estava no processo, estava em Brusque, fazendo estágio. Ah, entendi. E ele morou com o Padre Léo ali. E aí ele conheceu e foi onde tudo aconteceu. Então essa parte formativa, de acompanhamento, vocacional, a maioria das vezes sempre com o Padre Vicente. Isso. E claro, aí, o Padre Léo também era uma presença, mas o Padre Vicente era que era encarregado dessas coisas. Aí alguns podem dizer, então você veio para Betânia por causa da influência do Padre Vicente. De certo modo sim, de certo modo não. Sim. Porque no ano que eu pedi para fazer o discernimento para vir para a Comunidade Betânia, o Padre Vicente ainda era meu diretor espiritual, naquele meu primeiro ano de padre, e eu disse para ele, Padre Vicente, eu disse assim, olha, eu vou ter que ser muito sincero com Deus e com você. Para eu poder discernir para Betânia, eu não posso ir para Betânia porque você é meu diretor espiritual ou por causa da amizade que a gente tem. Eu não posso ir para Betânia por um capricho só, eu preciso discernir se é a vontade de Deus. Bem rapidinho. Você que está aí, você chegou agora, nós estamos aqui na Comunidade Betânia, no lugar chamado Biguá. Isso aí. Que é meio não uma reconstrução, mas uma alusão à vida do Padre Léo, com a sua família e tudo, num sítio. E nós vamos saber agora porque que o Padre Ellington começou a se aproximar e vocês não têm ideia. Nossa intenção realmente aqui, nessa série do Padre Léo, apresentar para as pessoas o carisma que o Padre Léo deixou. Betânia não é simplesmente uma comunidade terapêutica, que já é muita coisa, mas é um carisma. E o Padre Ellington é um exemplo de que foi atraído pelo carisma de Betânia, não simplesmente pela pessoa do Padre Léo. Então, eu tive que ser sincero com Deus e com o Padre Vicente. No sentido assim, eu precisei para aquele ano de estágio dizer assim, Padre Vicente, olha, você é meu diretor espiritual. Eu não posso ir para Betânia porque você é meu diretor espiritual ou pela nossa amizade. Eu tenho que ir por aquilo que Deus me pede. Foi muito sensato da parte do senhor, né? Claro. Às vezes pela emoção, porque ali tinha uma amizade muito forte. Né? Aí eu conversei com o nosso provincial na época, já falecido Padre Donizete, e fiz acompanhamento com a irmã Neide, da Fraternidade Mariana, durante aquele ano. Mas não é o Padre... não, ia falar besteira, porque tem um Padre Donizete... Não é o que está sendo canonizado, não. É outro. É outro. Isso, foi provincial, foi meu mestre de noviços, foi naquela época. E aí então eu fiz o acompanhamento com ela, e aí fui rezando também toda a situação. Então, como compreendo a obra o coração de Jesus como uma obra de misericórdia, olho para Betânia e vejo uma obra de misericórdia do coração de Jesus, que acolhe a partir desse amor restaurador, nosso carisma, acolher todos aqueles que vêm até nós como o próprio Cristo que nos bate à porta. Uhum. Na força do amor, restaurar vidas, configurar ao Cristo aqueles que estão desfigurados por causa da droga, da dependência química, da prostituição, das doenças e tantas outras situações mais. Então esse processo de configuração, de redescoberta do sentido da vida, de redescoberta por isso eu vim para que todos tenham vida, vida em abundância. João 10:10, que é o nosso lema justificado nisso, né? Então, todas as vezes que eu vinha para a Comunidade Betânia e atendia um filho, conversava com alguém e via do que se vivia aqui como comunidade, preenchia meu coração, ao ponto que me cativou para vir para cá. Não tinha, mas como deoniano, o senhor já tinha uma certa abertura e uma aproximação de uma espiritualidade carismática? Porque como deoniano não é, né? Frequentava grupo de oração, renovação carismática, não.
Quando eu fui seminarista, eu visitei alguns grupos. Certo. Só que eu não rezava em línguas. Sim, eu era sim. simpatizante. Tá, gostava. Gostava, eu me achava novo, achava bonito, diferente, mas não me envolvia. Tá. Até porque eu fui muito resistente. Eu disse assim, eu só vou rezar em línguas se realmente for natural. Não quero fingir nada. Eu não vou ficar fingindo, falando uma maneira, balbuciando coisa ali só por fazer. E outra coisa, o repouso do espírito, eu ficava meio assim, disse, não, para, né? Se Deus não me derrubar, eu não caio de jeito nenhum. Foi, ao ponto de que me derrubou. Não ia cair não. Até o dia que eu estava recebendo batismo, a pessoa estava rezando por mim, rezando em língua. Foi toda uma preparação, foi num acampamento, claro. Um acampamento juvenil que teve aqui. Não foi num grupo da renovação, foi num movimento chamado Campista. Como padre já. Como padre? Como padre. Já estava em Betânia, inclusive, já tinha terceiro ano de padre. Olha só. Que eu recebi, que eu fui o repouso no espírito a primeira vez. E aí a pessoa rezando por mim. Vamos lá, vamos pro discernimento. Daqui a pouco a gente vai saber. Tá, então tá bom. Ó, vai dar pro pessoal saber, pro pessoal saber, né? Então, daí eu conversei com ele, entreguei. Daí fui rezando aquela semana, fazendo acompanhamento com a irmã, trocando o que eu sentia, partilhando com ela o que eu sentia, partilhando com ela o que eu vivia, partilhando com ela o que eu estava experimentando. E assim foi. Foi toda a experiência. No final do ano, eu escrevi uma carta com mais de 20 páginas digitadas, né? Entreguei pro padre nosso provincial com todas as motivações de vir para cá, porque eu sentia meu coração ardendo, me sentia já uma peça de engrenagem só lá no santuário, por mais que o santuário é maravilhoso, mas o que eu fazia, uma outra pessoa poderia fazer, e eu sempre senti que Deus estava me chamando para algo específico. Sim. Não para ser uma peça de engrenagem, mas para ser algo que fosse tomar a frente de alguma situação voltada para a juventude, voltada para... Porque a gente percebe que os padres não querem trabalhar com jovem. Verdade. Infelizmente. E eu sempre gostei, sempre tive aptidão, sempre tive no meio deles, sempre tive vontade, essa força de vontade de caminhar, sempre gosto de fazer. Alguns eventos próprios aqui da comunidade brotaram por causa disso, a Dor 2 da Madrugada, o Luau, passa a madrugada inteira em adoração. Meu sonho é montar umas trilhas. A Jornada Mundial de Juventude já abracei como uma missão, estar no meio de... Compartilhava com vocês ontem, sei que é perrengue. Eu sei que é fila para ir comer, é fila para poder ir no banheiro, é fila para você chegar no lugar, é caminhar, dormir no relento, mas é um lugar que eu vejo Deus, eu experimento Deus e eu consigo comunicar Deus naqueles momentos. Teve né? algum ponto específico que o senhor disse assim, eu preciso de uma confirmação para ir para Betânia? Olha, claro, o ano inteiro a gente pede confirmação, né? Porque queira ou não, por mais que você sinta no coração, às vezes... É uma coisa séria. É uma coisa séria. E como é que eu ia abrir mão de uma instituição tão bem formada como os deonianos? Quase 30 anos, 20 e tantos anos na instituição, né? Porque desde 14 anos. Sim, já estava um tempão ali também. E aí, assim, dar um passo como esse, porque a comunidade Betânia, ela tem um vínculo hoje... Ela tem um vínculo de espiritualidade, mas não canônico. Não. Então, a comunidade Betânia, ela é uma instituição própria. Sim. Hoje. Então, eu disse assim, eu tenho que dar esse passo, eu tive que pedir licença para um estágio e tudo mais. E aí, até que um dia naquele ano, fui participar do Na Trilha da Cura, que já acontecia na Canção Nova. E aquele final de semana, os consagrados vinham tudo para padre, e aí, vai vir para Betânia? Por que você não vem para Betânia? E eu disse assim, ainda não, calma. Mas o coração já estava mexido. O coração já estava mexido, já estava respondendo, quis conhecer um pouco mais vim porque eu queria conhecer um pouco mais dos consagrados, queria conhecer um pouco mais da vivência, fui para o encontro por causa disso. Até que um dia, naquele final de semana, eu disse, sim, eu vou. Mas não falei para ninguém, falei para mim em oração. E aí eu fiquei comigo em oração e permaneci. E aí voltei para casa, estava no santuário trabalhando para um lado e para o outro, até que um dia no grupo de oração à noite, o Padre Vicente foi chamado para pregar. Só que eu não podia estar no grupo de oração porque eu tinha missa no mesmo horário do grupo na comunidade Nossa Senhora do Rosário na época, hoje paróquia Nossa Senhora do Rosário. E aí eu cheguei, acolhi o Padre Vicente lá em casa, tomamos um café, levei ele para o grupo de oração e de lá eu disse, você conduz o grupo aí agora porque eu vou para a missa. Aí eu fui, celebrei a missa Nossa Senhora do Rosário e o Padre Vicente ficou pregando. Ele fala pouco, né? Então deu tempo de eu celebrar a missa, voltar e chegar no meio da pregação. Aí eu cheguei, fiquei bem de fininho, sentei lá no fundo da igreja, do santuário. Sentei lá no fundo, fiquei quietinho.
olhando só para ele, né? Aí de repente do outro lado assim vejo um senhor que faz assim para um lado, apontou para mim, eu fiquei quietinho, disse, não, vai atrapalhar a pregação dele, né? Porque uma das coisas que irrita é a pessoa ficar circulando enquanto tá pregando, né? E aí eu peguei ele, a hora que ele chegou para perto de mim, chegou, cutucou no meu lado assim, e disse, padre, o senhor estava no final de semana você teve lá na Trilha da Cura, no encontro de Betânia, Canção Nova? Eu disse, sim, eu tive, mas vamos prestar atenção. Padre, eu preciso te perguntar uma coisa. O senhor vai para Betânia? Não falei nada. Padre, o senhor encontrou o Monsenhor Jonas? Porque naquela época já o Monsenhor Jonas já estava recluso, né? Era difícil acesso com ele. E eu não falei nada. Não falei nada. Daí ele percebeu que eu não quis responder. Aí ele disse assim, padre, não precisa me dizer nada, eu vou te contar o que aconteceu. Eu estava assistindo TV, eu estava deitado na cama, assistindo a Canção Nova, estava na hora da missa. Eu vi o senhor lá, eu comecei a rezar. E eu comecei a rezar para o senhor. E estava rezando em línguas e de repente eu adormeci. E nesse adormeci, eu tive um sonho. O senhor estava diante de um grande mar, de um grande lago, e de repente apareceu o senhor Jonas diante do senhor, ele olhou nos seus olhos. Uma pergunta que ele fez para mim, o senhor Jonas olhou nos seus olhos? Nossa. Aí disse assim, o senhor Jonas, daí eu não respondi, né? Aí ele disse assim, o senhor Jonas olhou nos seus olhos, bateu no seu ombro e disse assim, meu filho, está na hora de você vir. Está na hora de você vir. E aí, de repente, apareceu alguém por detrás, bateu no ombro do Monsenhor Jonas, antes do senhor responder, disse assim, não se preocupe, já estou cuidando disso. E é esse que estava falando aqui na frente. E aí... Que era o Padre Vicente. Que era o Padre Vicente. E aí, no sonho dele, né? E aí eu disse assim, e aí eu tive a confirmação que eu precisava, porque eu fui para o encontro na Trilha da Cura, eu encontrei o Monsenhor Jonas, eu olhei, ele olhou nos meus olhos, fez a pergunta para mim se eu tinha vontade ou não de ir, e rezou por mim, com imposição de mãos naquele dia. Então era a confirmação que eu precisava, para poder dizer assim, não, é uma obra de misericórdia do coração de Jesus e que Jesus está me querendo lá. Então eu não posso mais dizer que não. E aquilo começou a me inquietar, e eu estava... Eu já sou um pouco ansioso de certa forma, né, hiperatividade, e aí eu começou a me inquietar, e eu disse, eu não posso mais ficar, eu tenho que ir, e fui discernindo, pedi, e assim, tinha uma certa resistência, porque muitos queriam partilhar, queriam que eu fosse contribuir na paróquia, queriam que eu fosse, então eu disse assim, meu Deus, quando eu falar isso, eu vou uma encrenca com muita gente. Sim. E eu já ficava meio assim, né? E aí, quando foi engraçado que outra confirmação que me veio, toda vez que eu partilhava com os meus colegas padres, eu já ia esperando, tipo assim, já ia pronto para levar. Água fria, né? Já ia tipo assim, com o couro meio cozido, já esperando para poder ver a lambada, né? E já com a metralhadora na ponta da língua, se precisasse falar alguma coisa, não ficar por baixo, né? E aí Deus ia me dando cada tombo, porque toda vez que eu partilhava, eles estendiam a mão, abriam um sorriso. Cara, que bom, cara. Era isso que você gostaria mesmo, né? Acho que era isso que Deus estava pedindo para você mesmo. Vai ser feliz. Vai ser feliz, meu filho. Nós vamos estar juntos. Você continuará sendo nosso irmão. Um ou outro, claro, que se reservou. Mas para mim, o fato... Tinha um padre... Eu não vou falar o nome dele, mas que ele na congregação... Não tem problema, pode falar. O Santo Flor tem pouco acesso, né? Tem um padre que ele era na congregação, assim, ele era visto como alguém muito carrancudo, muito fechado, assim, e tal. Mas comigo ele nunca foi. Eu nunca pude falar nada dele. Que ele era meio grosso, da descendência alemã e tudo mais e tal. Opa, já tá dando spoiler. Então, a pessoa vai saber, a pessoa da congregação vai saber. E mais de idade, ele tinha ido lá para Joinville, porque lá em Joinville tem um hospital de olhos, referência nacional. O Sadalamin, ele é referência nacional, e ele foi lá para fazer um exame e tal, e ele chegou lá e já tinha saído da nome. Aí eu, tipo assim, nós estávamos na roda conversando, ele chegou do meu lado assim, e eu fiquei meio de ladinho Durão, assim, né? porque eu já sabia que ia dizer, vai vir, né? Ele chegou, bateu do meu lado, eu disse, boa tarde, padre, virei. Ele cutucou de novo, saiu ali essas transferências, né? Saiu. Eu virei pra frente de novo. Ai, que maravilha. Ele cutucou. O seu nome não tava lá, né? Eu disse, daí eu peguei e virei pra ele, não tava. Ele disse, você vai pra Betânia, né? Ele falou pra mim. Eu respirei fundo e disse, eu vou. Ele olhou pra mim com um sorriso nos olhos, bateu no meu ombro e disse, parabéns.
Olha. corajoso. Olha só. Cara, aquilo meu esmorecia assim. Eu disse, meu Deus, olha o meu julgamento, né? Quando as coisas são de Deus, as coisas você... E daí aqueles que todo mundo olhavam como um certo... Alguém que talvez ia incriminar e falar tudo, Sim. foi o que mais me apoiou. Olha Então, que ele coisa, bateu no... Porque era alguém que... queira ou Ele não... tava tratando dos olhos, né? Não, Sim. brincadeira. Tá meio doente, né? Anestesiado e tal. Amigo da onça, como diria a Camila. Brincadeira. Imagina. Aí então, assim, aí ele, cara, aquilo me Que lindo. sabe, me deixou, claro, porque queira ou não, houve um certo desafio com a família ficou uma situação meio delicada, porque, Sim, eu tô saindo de um lugar bem... Betânia estava se formando ainda, tinha acabado de acontecer a morte do Padre Léo. Eu vou pra Betânia, o Padre Léo tá lá, mas vir pra Betânia, o Padre Léo já tá no céu. Já tá no céu, como é que então vai tá se estruturando, né? Isso, Querendo ou não, como é que vai se reerguer? É um início. Muitos né? consagrados saíram com a morte do Padre Léo, isso o Padre Vicente pode testemunhar depois no podcast dele. E aí então muitas pessoas saíram da comunidade, então como é que isso vai se configurar, como é que vai ser? Porque daí, queira ou não, tem toda uma questão, né? Por exemplo, lá em Joinville eu tinha meu salário, eu tinha minhas possível, aqui não, em Betânia não tenho salário, aqui em Betânia a gente não tem, a gente revive da providência como um todo. Por exemplo, a previdência social, essas coisas são coisas que a gente não consegue ainda hoje prever, porque a gente acredita na providência. E a gente tenta fazer jus diante daquilo que é a nossa fé. Aí, claro, toda a colaboração da família, a colaboração daqueles que estão à nossa volta. Nunca faltou nada, graças a Deus. Nunca faltou nada. Nunca tivemos em grande excesso. Sim. Mas a gente nunca faltou nada. Claro, por isso que a gente faz as campanhas, por isso que a gente pede, por isso que a gente vai para poder. Mas a gente pede não para nossa gratificação, a gente pede por causa da obra. É muito bonito ver o testemunho do senhor, porque é uma vida sacerdotal que é atraída pelo carisma. Né? Sim. Então, eu quero dizer uma coisa, eu sou super fã do Padre Léo. Ele é a minha inspiração. Não, e ser atraído pelo carisma é também ser atraído pelo Padre Léo. Eu vou ser, hoje, assim, se me disser uma referência sacerdotal em tudo, é o Padre Léo, porque, cara, a liberdade que ele tinha no altar, a liberdade que ele tinha em cima eu falo assim, quando eu vou pregar, eu fui chamado em algumas cidades aí para falar em nome do Padre Léo, eu disse assim, eu sei da responsabilidade que está aqui. Eu disse, eu sei que eu nunca vou ser outro Padre Léo e nem tenho essa pretensão, porque não vai existir outro Padre Léo. Não tenho essa pretensão de ser outro Padre Léo. Agora, o que eu desejo do Padre Léo e almejo era a liberdade no espírito que ele tinha, a força da palavra que ele tinha. A liberdade, quando digo liberdade no espírito, a liberdade de ser ele mesmo, de ser inteiro naquilo que falava e realmente viver para Deus da maneira como ele viveu. Isso eu peço, para ser espontâneo, para que a maneira como somos espontâneos agora, ser espontâneo numa pregação, numa palavra, no momento, no encontro, como ele era. Sabe? E eu com isso tenho partilhado com quem eu partilho um pouco mais, assim, que me segue um pouco mais, a Zanete, a irmã do Padre Léo, né? Que tem um carinho enorme por ela, por seu esposo Marquinhos, sua família. Então ela me acompanha, ela me fala às vezes assim, diz assim, meu Deus, você conviveu muito pouco com o Padre Léo, mas parece que ele deixou muito dos traços, assim, né? Porque eu sei da responsabilidade. Eu admiro muito e hoje para mim é a maior inspiração para poder viver o Evangelho. Além dos santos que nós já temos, João Paulo II é o meu de carteirinha, né? Eu sou fãzaço e eu sinto que ele é um intercessor meu. Então, além dele, o Padre Léo, que para mim é uma sumidade nesse sentido de revelar a palavra e levar a palavra nesse amor constrangedor, né? Mas, num primeiro momento, quem me atraiu realmente foi o carisma. Hoje, para quem está aí do outro lado, Betânia tem espaço vocacional para casais, homens e mulheres celibatários, e também padres? Não. Também padres. Mas tem seminaristas atualmente, não? Temos um caminho seminarístico hoje. Temos seminaristas. Claro, tem que se respeitar aquilo que é próprio na comunidade de vida, e nós temos sempre em conversa, em obediência, aquilo que é ao bispo. Hoje Dom Hamilton, né, bispo de Guarapuava, que responde à comunidade nossa. Então nós estamos em contato com ele para também elucidar melhor e dar mais sustentabilidade a esse caminho. Mas nós temos seminaristas na teologia e na filosofia. Então, já que se aproximando do sacerdócio, inclusive. Mas nós hoje recebemos jovens que, para viver esse processo, primeiro fazem uma experiência de consagração
e a partir do momento que vai sendo revelado aquilo que é o estado de vida, que nós chamamos dentro da comunidade, aí a pessoa depois é encaminhada para o estilo, para a vivência do seminário, para a vivência seminarística, né? Diante daquilo que uma nova comunidade prevê. Então, sim, nós temos hoje um caminho seminarístico. Hoje, quantos são os consagrados entre casais, padres e leigos consagrados? Eu não sei hoje. Hoje, eu não vou saber exemplificar, porque assim, entre os consagrados de vida e de aliança, hoje soma-se um número expressivo. Os consagrados de vida são poucos. Nós precisamos mais, inclusive. Se você está aí e quiser ver esse consagrado de vida, vem para a comunidade de Betânia, nós precisamos de você. Porque nós somos 8 recantos, e para dar conta dos 8 recantos, queira ou não, nós não temos dinheiro para contratar gente. Até porque a nossa vivência, nós não somos uma comunidade terapêutica. Isso tem que ficar claro. Nós somos uma comunidade de vida. Que exerce vários trabalhos. Que exerce vários trabalhos, serviços. Ministério. Veja, o acolhimento é uma expressão do carisma, é uma expressão do nosso ser consagrados. Sim. O acolhimento. Como também a educação para a área da prevenção, sim, como também é a evangelização, como também é a comunicação, como também é a missão, como também são as peregrinações. Nós estamos agora retomando também o caminho das peregrinações, como o Padre Léo fazia, né? Então, se você quiser também peregrinar conosco, vem para cá. Quiser ir para a Jornada Mundial de Juventude, você é o diretor espiritual de um grupo, então vamos juntos, será uma alegria muito grande. E aproveita agora que o preço está bom. Vai aumentar em janeiro, se cuida. Então, assim, sabe, nós estamos resgatando muito que é próprio, porque a comunidade, eu tenho muito claro para mim. Depois que eu pisei em Betânia, quando eu vim para Betânia, eu sempre todo ano peço uma frase para Deus para viver. E quando eu vim para Betânia, eu pedi uma frase para Deus para que eu vivesse no tempo de Betânia. E ele disse para mim: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E eu queria entender o que significava aquilo. E aí eu dizia assim e aí Deus me colocava que Betânia não é um lugar. Nunca vai ser um lugar. Betânia é um jeito de viver. Isso. Betânia é um estilo de vida. Então, tem alicerçado em 5 pilares, conversávamos hoje de manhã, que é alicerçado numa proposta a partir do Evangelho, que é alicerçado numa proposta a partir daquilo que Deus revela na espiritualidade. Então, onde eu estou, sou Betânia. Onde eu decido estar, é Betânia que está. Então, não porque é o Padre Ellington, não, mas porque eu escolhi viver esse estilo de vida. Algumas pessoas comentam assim: ai, meu Deus, nunca vai existir como o Padre Léo. O Padre Léo se foi. E quando eu escuto uma palestra na Canção Nova, eu fico imaginando, meu Deus, como é que pode? Não tem igual a ele e tal. Mas é importante as pessoas saberem que o carisma... Eu escutei um fundador falando um dia que o carisma de uma comunidade é como se fosse o fundador, na verdade, o fundador é como se fosse o carisma ambulante. E o Padre Léo deixou um carisma dado a ele na igreja. Então, o Padre Léo não está morto. De jeito nenhum. Está trabalhando mais agora do que antes. Trabalhando muito mais agora do que antes. Então, assim, é interessante a gente pensar nessa ótica, nessa linha, de que aquilo que era o carisma do Padre Léo, ele se mantém vivo em Betânia. Sim. Que foi o carisma dado por Deus ao Padre Léo para uma vivência comunitária, para uma comunidade. E essa comunidade continua a vida carismática, o carisma do Padre Léo, através dos seus consagrados, dos seus missionários, dos seus serviços e tal. Então aqui se tem retiros, como o Padre Léo fazia, atendimentos, como o Padre Léo atendia, busca de direcionamento para a cura interior, como o Padre Léo fazia. Isso. Então tudo aquilo que era a essência carismática do coração do Padre Léo é continuado em Betânia. E isso as pessoas precisam saber, e o quanto isso é concreto. Sim. Não é? O quanto a pessoa não precisa se esforçar para perceber que o carisma que Deus deu ao Padre Léo está vivo. O Padre Léo está vivo, trabalhando mais do que nunca, né, Padre? É verdade.
O Padre Léo, ele, assim, as experiências que as pessoas retratam, que vivem hoje com o Padre Léo, são muito fortes. E, claro, esse é o assunto para um outro momento. Sim. Provavelmente o Padre Lúcio vai abordar sobre isso. Mas nós recebemos testemunhos diariamente de pessoas que vivem uma proposta, de uma experiência de fé, às vezes de cura, de libertação, de conversão, e agregam e atribuem ao Padre Léo, a intercessão do Padre Léo. E eu, padre, eu não falo só também na intercessão do Padre Léo, ele como servo de Deus, como alguém que com certeza vai estar no altar, mas a experiência com o Padre Léo, sim, aqui em Betânia, pelos seus missionários. Sim. A experiência de estar aqui, por exemplo, uma aplicação de um retiro que vocês fazem mensalmente aqui, retiro aqui em Betânia, para casais, para jovens e assim vai. Numa missão que o senhor vai, e ali está o carisma que o Padre Léo deixou na Santa Igreja, na igreja, está vivo. E isso é muito palpável, é muito fácil da gente notar também, não é? Isso. Olha, eu fiquei, não porque sou eu, mas eu fiquei surpreso. Eu fui celebrar. Eu fui chamado para... Não sei como é que eles me descobriram. Claro que hoje é via da internet. Mas eu fui chamado para encerrar um cerco de Jericó numa cidade chamada Penápolis, em São Paulo. Certo. Então, um abraço já ao pessoal de Penápolis que está acompanhando. E eu fiquei muito surpreso, porque quando eu desci... Nunca não conhecia, foi a primeira vez que eu fui para lá. Quando eu desci do carro e eu fui avançando lá para quem... Nossa, o Padre Léo veio visitar a gente, o Padre Léo veio visitar a gente, o Padre Léo está aqui no meio de nós. Eu disse, peraí, eu não sou o Padre Léo. Não, mas você é filho do Padre Léo. Você é da comunidade do Padre Léo, então o Padre Léo está vindo visitar a gente através de você. Mas é isso mesmo. Caraca, quando falam isso, daí eu mexe com a gente por inteiro, porque aí você sente o peso da responsabilidade do carisma como um todo. O peso da responsabilidade do carisma, o peso da responsabilidade com a força que era viver essa espiritualidade e que é viver essa espiritualidade dele, né? E eu me sinto muito lisonjeado por poder viver isso hoje, mas ao mesmo tempo eu sei o que isso representa. É verdade, padre. Vai colocando aí nos comentários o que é que você está achando aqui da nossa conversa e fala também de que cidade que você está acompanhando aqui o nosso podcast. E estamos aí caminhando para os momentos terminativos, porém não menos importantes, né? E eu queria que o senhor falasse para um jovem, uma jovem ou um casal, qual o caminho que podem fazer para se sentem no coração uma proximidade daquilo que foi a vida do Padre Léo, o carisma vivido por ele, o carisma de Betânia. Qual o caminho que eles devem fazer para começar um contato com vocês? Olha, o contato com a gente pode ser via o nosso atendimento de saque, né? É isso que chama. Isso. Ou no 48-3265-4416. Você manifesta lá a sua vontade e uma consagrada nossa, provavelmente Angélica. Se mandar um direct no Instagram, alguém olha, não olha? Olha também. Né? Pode ser um direct no Instagram. Talvez é mais fácil. Não, isso. Ali, né? Até ou pelo WhatsApp mesmo. Lá tem WhatsApp, também. Lá no Instagram tem o WhatsApp também lá. Isso, com linkzinho, isso. Tudo, né? Pode ser pelo WhatsApp, porque você já é encaminhado para a nossa equipe que cuida do setor vocacional. Você vai receber... Hoje o caminho, num primeiro momento, é feito através de alguns roteiros oracionais de proposta, né? A partir daquilo que é a espiritualidade da comunidade de Betânia, sobre vocação na igreja. E depois você é convidado a fazer uma experiência, conhecer a comunidade, uma das nossas casas, para sentir também se é esse o carisma realmente ou não. Uma das coisas que eu quero dizer é, não espere você ficar pronto, se sentir à vontade, ou então achar que tem todas as condições para vir. Eu acho que o que você precisa talvez é fazer a mesma pergunta que o Padre Vicente fez quando deu para mim. Será que você não pode dar um pouquinho mais de você para Deus? Isso. Talvez é isso que falta para você ser feliz. Ah, mas eu tenho medo. Mas medo você vai ter a vida inteira. E o Padre Léo diz assim, não é o Padre Léo que diz isso, mas diante do medo só tem um caminho, a coragem. E aí sim o Padre Léo diria que coragem é a força que vem do coração. E aí, aliado ao Espírito Santo, as coisas acontecem. Eu vejo o exemplo, quando eu entrei no seminário eu não queria ser padre, e de repente eu estou aqui. Então, por que não
Talvez você diz assim, mas eu nunca me vi como consagrado, nunca me vi como trabalhando numa obra como é a obra da Comunidade Betânia, nunca me vi lidando com o dependente químico, nunca me vi fazendo uma pregação, nunca me vi trabalhando na comunicação, nunca me vi trabalhando. Hoje temos a área educativa também no nosso Seju, Centro Educacional Juscelio, nunca vi trabalhando nessa área, mas quem sabe, né, seja uma proposta aí de vida para você poder gastar a sua vida em prol do reino, porque não é pelo Padre Léo, não é pela satisfação própria, é por Deus. Será que não é aqui que Deus está pedindo para que você gaste a sua vida e possa trabalhar os seus dons? Verdade, padre, verdade. E ser feliz, né? Eu costumo dizer que a inércia, ela é a maior inimiga do caminho vocacional. É claro. A pessoa fica, estou discernindo minha vocação, mas fica parado, não experimenta fica nada. A vida toda, né? Não experimenta um namoro, não experimenta um seminário, não experimenta nada. Fica deixando Deus dizer assim, mandar um relatório, né, e tudo, um relatório pronto da sua vida e dizer assim, tá aqui, você está pronto para ser padre. Não, isso nunca vai acontecer. Não vai. Você tem que experimentar e não ter medo de voltar também, às Sim. vezes, né? Dizer assim, não é. Peraí, não a pessoa vai. fica com vergonha, o que é que vão dizer? O que é que vão dizer? Olha a sua vida, Mas né? é que assim, hoje eu percebo muito que as pessoas estão muito mais. E aí é uma crise vocacional. Muitos vocacionados que vieram dizem, mas eu não estou me sentindo bem. Porque eu não. Eu acho que não é isso para mim porque eu não me senti bem com isso, com aquilo. Não é questão de se sentir bem, é questão de vocação. É questão de gastar. Dizer bem, vai pro spa, né? Claro, é. Nem na sua casa você não se sente bem, gente. Quando é que você se sente bem 100% na sua casa? Nem no seu quarto com você mesmo você não se sente bem, às vezes. Quantas vezes você quer Como é que é assim? Como é que você quer fugir de você mesmo? Mas como diz o Tiririca, né, para todo lugar que eu vou, eu tô lá, então. Nossa, olha que filosofia, né? Todo lugar que eu vou, eu tô lá, e aí como é que eu vou fazer? Então eu vou fazer. Tentei fugir de mim, mas todo lugar que eu fui, eu tô lá, então. Aí eu disse assim, para, né, gente? Deixa de ser anta. Verdade, para, é verdade. para de Muito bobagem. bom, muito Isso foi bom. muita frescura. Muito bom. E hoje o senhor tem aí um projeto no coração bem especial, em breve. Posso dizer, não? Então, tá tudo meio revelado, tá tudo meio velado assim, ainda. Tudo meio né? velado ainda. Não, são projetos, assim, eu estou permitindo que Deus agora, eu tenho me sentido cobrado de minha própria parte, o Espírito Santo tem suscitado, diz que está na hora de colocar alguns dons à disposição. Claro, com muita cautela ainda, devagar, dando os primeiros passos, mas um deles, o projeto é o Deus no Comando, que é um programa que já a Comunidade Betânia já tinha. Mais tarde, mais para frente, quem sabe o projeto de um livro já está saindo esquematizado. Meio uma movimentação para jovens dentro do Carisma Betânia. Isso. E aí também, claro, proposta de algumas canções. Hoje eu já tive a graça de compor algumas canções, estamos num processo aí de gravação de algumas canções. Não falei isso para ninguém ainda, primeira vez que eu estou falando isso, né, Carol? Primeira vez que eu estou falando isso. Spoiler. Então, hoje, olha o complexo me batendo assim, eu sei que eu não sou um grande cantor, mas o que eu quero fazer é usar para evangelização. Sim. Então, eu quero permitir que transborde a espiritualidade de Betânia, a espiritualidade que eu vivo no ministério, e que as pessoas possam usar disso também para poder encontrar Deus. Muito bom. É isso. Que lindo, muito bom. Pessoal, você vai seguir bastante o Instagram, o YouTube da Comunidade Betânia, também do Padre Ellington. Como é que por tá favor, lá no né, Instagram? gente? Como é que tá lá, Padre? Como é que tá lá? Tá Padre Ellington. Ellington. Elinton, porque minha mãe não sabia. Ellington normal. Ellington normal. Minha mãe tinha um primo que chamava Wellington. Ela tinha dado o nome pro filho dela de Wellington. E ainda o dele também é escrito com H, nem é com W. Daí ela olhou para ela e disse, nossa, acho tão bonito o nome do seu filho, pode dar o nome do seu filho pro meu? Ela disse assim, pode, claro, imagina. Tá, mas eu não sei escrever do jeito que você escreve, eu escrever do meu jeito. E aí escreveu... Ellington. E eu achei ótimo, porque ficou original, ficou tranquilo, fácil de escrever. Ellington, como se fala, se escreve. Isso, né? isso mesmo. É tranquilo. É um errinho de cartório. PE ou Padre? Padre, tá escrito Padre agora. Padre Me convenceram a botar Padre. Padre Ellington, isso. Que bom. Então, e também o senhor está tanto no Instagram do senhor, como também sempre o senhor está presente no Instagram de Betânia, ali e tudo, né? Qualquer coisa pela Comunidade Betânia você me acha. Tá, com certeza. Agora, um projeto que eu tenho feito diariamente, inclusive preciso gravar hoje, né? Palavra de comando. Palavra de comando. Palavra de comando, o que é? É a liturgia do dia, normalmente uma palavra
relacionado ao evangelho do dia. Boa. Por quê? Por que palavra de comando e por que Deus no comando? Eu acho que hoje, o que a gente sente? Tá todo mundo, eu tô com medo de fazer para faculdade, não sei que curso que eu vou fazer. Eu não sei se eu faço isso, eu não sei se eu caso, compro uma bicicleta, eu não sei, eu termino vocacional, não sei se eu vou para um lugar, para outro. Gente, falta direcionamento. Falta de direcionamento, falta referências boas, faltam referências concretas. E recordando muito o que o Padre Léo dizia, que a gente não deve perguntar quem a gente deve perguntar de quem que a gente é. Boa. De quem que a gente é. A gente daí consegue entender que nós somos filhos amados de Deus, imagem e semelhança de um Deus que nos chamou para a eternidade. E que a vida que Ele nos deu nos convoca para responder algo. Não é eu que espero alguma coisa da vida, isso nós estamos estudando em logoterapia, uma pós que eu estou fazendo. Não é nós que temos que esperar algo da vida. É a vida que espera de nós. Diante daquilo que nós somos presenteados. E nós precisamos responder a essa vida que nos foi dada. Aos talentos, às potencialidades que nós temos que responder com aquilo que Deus nos deu. E aí nós vamos conseguir responder a partir de porque assim, quando a gente vive na dúvida, ou sempre sabe, eu acho que vou fazer isso, vou fazer aquilo, a gente entra num vazio existencial. A gente não sabe para que veio, para onde vai, vira igual a biruta do aeroporto, qualquer vento que sopra, leva. Verdade, Padre. Vira, muda a direção. Então precisa ter direção. E nós temos quem tem a direção. Deus é a nossa direção. Buscar as coisas do alto. O Espírito que nos conduz para que alcance as coisas do alto. Ele não nos deu um espírito de covardia, de timidez. Ele nos deu um espírito de fortaleza, diz a palavra. Ele deu um espírito de coragem. Ou seja, nós já temos o caminho. Precisamos seguir. Deixar Ele realmente conduzir a nossa vida. Então, Deus no comando. Deus para comandar e dar os referenciais. Deus não quer que eu me prive de quem eu sou, das dons que Ele me deu. Pelo contrário, Ele quer que eu explore ao máximo, para que com os dons que Ele me deu eu possa agir no mundo e fazer no mundo aquilo que é vontade dEle. O reino de Deus acontecer, o céu acontecer hoje, na vida das pessoas, na busca da santidade. Então por isso Deus no comando. E por isso a palavra de comando. A palavra de comando diária é o Evangelho. Eita! Olha... Quer viajar para a jornada com o Padre Ellington? Fale lá no Instagram, o senhor responde no direct se falar. Sim, né? Com certeza, pode me chamar no Instagram. E também tem outra peregrinação que o senhor vai para a Terra Santa? Então, ano que vem, quem sabe temos mais duas, hein? A jornada até dezembro é um preço, janeiro já muda, né? Parece, isso, né? Parece que eu recebi dos meus contatos. Vai ter um ajuste. Isso, vai ter um reajuste. Então, vai lá, pessoal, o Padre Ellington é essa pessoa aqui, tá certo? Fora da conversa, muito tranquilo, muito simpático. Eu falo como se a gente se conhecesse há anos, né, Padre? É verdade. É verdade. Nos conhecemos pessoalmente ontem, né? Não, mas assim, Deus faz as suas coisas, né? Sim. E, nossa, é muito bom sempre e com muita alegria que eu tive a graça de conhecer o Padre Ellington e que seja uma amizade aí para muito tempo. E, pessoal, vale a pena você viajar, né? Com certeza. Com um padre que vai ter toda a paciência de estar lá, de estar com você, de confessar, de acompanhar, de viajar, de enfrentar fila, de, sei lá. E é bom gostar, quem gosta de viajar, né? Porque Sim. tem padre que não gosta de viajar, não é? Mas com o seu, né, e tudo. Uhum. E é bom. Então procura lá o Padre Ellington, manda aí, ainda tem algumas vaguinhas para todo mundo. Eu quero entregar para o senhor o meu livro de presente. Opa! E quem não conhece ainda, a minha assessora amada e querida, ela nem se levanta dali. A idade já está difícil, a bichinha. A coluna dela. Olha o zóio dela inchado, padre. Eu te entrego para você me entregar. Eu te entrego para você me entregar. Pois é. Tá aqui, daqui a pouco eu vou assinar para o senhor. Sim. O senhor disse que escuta bastante Dom Henrique, né? Escuto. Sou fã do Dom Henrique. É. Eu peço... Ele é muito claro naquilo que diz e uma certeza muito bonita verdade, sobre a fé. Verdade. Então, aqui tem a minha trajetória. Não é a biografia de Dom Henrique, mas é aquilo que eu vivi com ele, né? Então aqui nós temos os bastidores. Que legal. Como era Dom Henrique nos bastidores, o que é que Dom Henrique rezava, a forma que ele resolvia os problemas, tudo está aqui. E aí também, se você deseja adquirir em casa, fique à vontade. Eu espero que na próxima vez que a gente se encontrar, a gente esteja mostrando o livro do Padre Ellington. Opa, né? Quem sabe, né, gente? Vamos rezar para que tudo aconteça. Né? Que Deus esteja no comando para conduzir. Deus esteja no comando do livro Deus no comando, né? Amém. Mas que bom, Padre. Obrigado, muito agradecido pela conversa, obrigado por toda a turma que esteve aqui ajudando a gente. Amém. Essa série sobre o Padre Léo, para mim, é um grande presente e eu tenho certeza para quem está acompanhando também.
E muito agradecido, padre. Que bom estarmos juntos e para nós foi só alegria estar aqui com o senhor. Guto, Betânia é casa dos amigos de Jesus. Então sejam sempre bem-vindos. Seja você, a Zulene está aqui. É Zulene, né? Não acertei agora, né? Ela mesmo. Você e a Zulene estão aqui. Sempre muito bem-vindos à casa de vocês. É uma alegria poder recebê-los e que Deus, por intercessão do Padre Léo, faça o ministério de vocês frutificar cada vez mais, o Santo Flow frutificar e muito cada vez mais, para que seja um poderoso instrumento nas mãos de Deus para tocar muitos corações. Amém. Vamos terminar com a bênção final? Vamos. Por intercessão do Padre Léo aqui não pode dizer em Biguá, porque você vai pensar que a gente está na cidade do Padre, né? Pois é, mas num lugarzinho que se chama Biguá, que é na comunidade depois no Instagram do Santo Flow eu vou fazer algumas imagens, eu vou deixar lá nos destaques, tá bom? A minha visita em Betânia, para você olhar lá nos destaques todos os detalhes que vai demorar para filmar quase tudo, mas algumas coisas principais. Sim. Isso aqui funciona, esse fogão a lenha? Funciona. Oh, que maravilha, rapaz. Agora a imagem ficou assando em cima do fogão ali, né? Pois é. A gente tirou ela da mesa e ela ficou ali. Tá escondidinha, né? Mas tá apagado o fogo, gente. Tá apagado apagado, o fogo. Tá mas apagado. é muito bacana aqui, a ideia é sensacional. Uhum. E aí a pessoa se sente realmente acolhida no lugarzinho de sítio e tudo, né? Uma xícarazinha. Hoje tá calor aqui, né? Tá calor. Eu costumo dizer que eu atraio o calor, né? Eu tava falando aqui nos bastidores que eu do Nordeste, geralmente nossa temperatura diária é 35, 36, 37 graus. Meu lá Deus. em Juazeiro, né? E aí eu fui com o Padre Gabriel para a Europa e quando eu pisei em Londres, decretaram seca no mesmo dia. E eu pensando, né? E a minha bagagem de roupa foi extraviada. Uhum. E eu fui numa loja, né? Comprei casaco. Meu Deus. O casaco que minha esposa perdeu agora no aeroporto de Recife. Eu tô ainda me recuperando dessa perca. Olha, a gente quer dizer que essa mágoa foi profunda, viu? Ainda bem que ele tá em Betânia para curar o coração, lugar de cura interior, lugar de refazer os passos. Meu casaco de Londres foi perdido em Recife, né? Vou ver se eu consigo achar na volta. Mas assim, e daí... quando eu pisei em Londres, aí saí na internet decretado estado de seca. Eu disse, meu Deus, não é impossível. Imagina, foram 2 dias de estado de seca só, e eram justamente os 2 dias que eu pisei em Londres. Meu Deus do céu. Aí eu tô dizendo, aí quando você vai pra Santa Catarina frio, eu disse, não, onde eu for, eu levo o fogo do Nordeste comigo, não tem jeito. E hoje aqui não tá muito frio não, né? Assim, não. Tá quente, ainda né? Bem, né? Porque na semana passada foi uma situação de muita chuva, de enchente. Que bom que você veio, então, meu filho. Você então precisou de sol, me chame, né? E outra coisa, Padre Ellington é uma maravilhosa indicação para pregar na sua cidade. Então procura lá e tudo, leva para os jovens, para os casais, além de toda a bagagem de estudo que o padre tem a graça de estar mergulhado 24 horas no carisma deixado pelo Padre Léo, que é o carisma de Betânia. Então leva aí o padre, imagina aí, pregar, tocar, dança também não, só quando pulava o muro, só quando pulava o muro do seminário. Melhor deixar pra lá, né? Deixar pra lá. Não, canta, toca, prega, ministra. Ai, e que maravilha. Então vamos terminar com a bênção final. Amém. Pedimos a intercessão do Padre Léo para sua casa, para você, para o seu ministério e para a sua vocação. De forma especial hoje, pedir para a sua vocação de forma especial para que Deus lhe revele. Eu acho que Deus já deve ter revelado, mas para você entender e você aderir, talvez esse é o passo que falta. Talvez falta dizer sim, eu vou. Cara, quero reforçar uma coisa. O dia que eu disse assim, sim, eu vou, saiu um fardo das minhas costas. Sim. E talvez é o passo que você precisa dar para sair o fardo das suas costas e poder corresponder o que Deus quer para você. Então, que por intercessão do nosso amado e querido servo de Deus, Padre Léo, que por intercessão de Nossa Senhora, que por intercessão dos santos arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, de São João Paulo II e, claro, servo de Deus, Padre Léo, eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir, venceu o leão da tribo de Judá, aleluia. Que o Senhor Todo-Poderoso esteja acima de vós para iluminar, ao lado para acompanhar, atrás para defender, abaixo para sustentar, à frente para guiar e no coração, para ensinar a amar e testemunhar o amor que vem do próprio coração de Jesus. Ele vos abençoe, guarde, proteja, ilumine e conduza. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Coloca aí nos comentários o que é que você achou da nossa conversa hoje. Eu quero dizer que a partir de amanhã
Quando terminar agora, se você pegou só a metade da conversa, você vai encontrar toda a conversa, você assiste aqui no YouTube. Mas a partir de amanhã nós estaremos no Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast. Os trechos nós vamos colocar no Instagram, TikTok, Kawaii, todo buraco que você imaginar. A gente vai ter trechos dessa conversa também. E na íntegra, em todas as plataformas digitais de streaming e também no YouTube aqui, como você está acompanhando agora. Então fique à vontade para escutar quantas vezes você quiser. Coloca aí nos comentários também a cidade de onde você acompanha, de onde você acompanhou. Se você se sentir tocado, comenta aí, eu quero ser Betânia. Fique à vontade e muito obrigado mesmo pela sua participação. Obrigado, Padre. Amém, obrigado. Deus abençoe, Guto, mais uma vez. Obrigado a você. Deus abençoe, Deus no comando. Zulene está mandando terminar, é isso? Não, imagina, ela fica fazendo assim, padre. Aí eu penso que é pra terminar, mas é pra dar o like. Dá o like, ela gente, faz assim, dá ó, like. Ela faz assim, ó. Tá. Ou seja, tá bom, acaba esse negócio, né, e tudo, não. Então vamos lá, dê o like, Zulene tá pedindo. Por favor, gente. se você não der, ela vai bater em mim, né, padre? Pelo amor de Deus, vamos evitar violência doméstica. Então você faça o favor de dar um like. Que ela tá ali, ó, assim, ó. Eu disse, meu Deus do céu, ela tá mandando terminar a entrevista. Nunca aconteceu isso, né? Mas cada Nossa, like... que padre chato, né? Vamos terminar, né? Esse padre não fala nada com nada, só se faz. Mas, meu Deus. Mas sabe o que é? É porque cada like que você dá, essa live chega para uma pessoa no YouTube. Então dá um legalzinho lá e faz a tua parte. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Padre Léo escolheu o nome da comunidade pensando numa passagem bíblica sobre a aldeia Betânia da Judéia, que teria acolhido leprosos rejeitados pela sociedade na época. Porque muitos que nós acolhemos aqui em casa, nem a família mais quer, ou não tem para onde ir mais. Então, Betânia significa para nós casa da misericórdia, casa do pobre e casa dos amigos de Jesus. O nosso coração precisa ser Betânia para Jesus. E ser Betânia para Jesus significa que em nossa vida Ele pode chegar a qualquer hora. Não é fácil. Então o Padre Léo tem uma frase que é basilar para nós nesse acompanhamento, nesse acolhimento. Diz assim, quem um dia foi amado, sempre volta a quem amou, porque ele tem necessidade desse amor. Por isso, nós temos um diferencial que é, de fato, o afeto, o cuidado uns para com os outros, né? Então, o Padre Léo acabou transformando isso em, de fato, terapia. O abraço, para nós, é o sinal mais eloquente desse acolhimento que a gente quer fazer. O filho, quando chega, ele é recebido com um abraço, com um beijo, exatamente por isso, para que ele saiba que ele está vindo para a sua casa, que é o lugar que é seu. Por isso há uma preocupação com o ambiente, com o lugar, que cada um tem o seu espaço, que se sinta de fato família aqui reunido. Eu sou o Padre Francisco Amaral, autor dos livros Sou Todo Teu Maria e Segredos da Virgem Maria, publicados pela Canção Nova, e eu quero convidar você a participar do nosso curso Mariano de Carteirinha, da produtora Santo Flow, em parceria comigo, Padre Francisco Amaral. Mariano é aquele que não somente conhece, mas ama, se entrega e quer viver aquilo que nós chamamos de vida mariana, que no fundo é buscar imitar aquilo que a Virgem Maria vive, claro, na nossa limitação, mas olhando para ela, nós sermos aquilo que ela nos ensina, fazer tudo o que Ele vos disser. O que é uma carteirinha? É uma consolidação. Nós queremos consolidar também que nós somos dela, que nós somos consagrados, que nós também queremos entregar nossa vida a ela para que ela nos ensine e nos ajude a ser mais de Deus. Pessoas que caminharem conosco nesse curso podem ter certeza que vão crescer no relacionamento, na intimidade com a Virgem Maria e também no conhecimento dela. Quanto mais marianos nós formos, mais de Jesus Cristo e mais católicos nós seremos. Venha conosco.